Olá, queridos, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, você já conhece. E toda segunda-feira nós estamos juntos, a partir do primeiro horário, o primeiro e o segundo horário, conectados, juntinhos aqui com o canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, você que já está aí online, através do YouTube, ou você que está conectado com o canal através do IPTV. E, portanto, deixa eu mandar um abraço aqui para a galera de Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão, Paulistana e São Francisco do Piauí. E agora entrou Lagoinha também. Paulistana aí que recebeu nesse final de semana o pessoal do Pré-ENEM Seduc, o Pré-ENEM na Estrada, estiveram lá, no mesmo colégio, eu acostumado todos os anos a dar aula aí para vocês, mas infelizmente esse ano eu não pude participar. Não, paulistano é nota 1000, rapaz. Eu disse que tirando, eu falei aqui, e repito, que tirando a cidade de Luiz Correia e Parnaíba, porque são próximas do mar, e são cidades que eu tenho no meu coração como sendo, assim, em primeiro lugar, tá? Tirando esses dois lugares, se eu tivesse que escolher um outro lugar para morar aqui no Piauí, seria em Paulistana. Cidade agradabilíssima. A noite de Paulistana é muito agradável. A gente fica ali Você foi, Thiago? Foi? Foi, tá vendo? No limite, ele ficar no limite, ele não foi? Churrascaria no limite. Cara, uma delícia a comida de lá. Rapaz, muito bom. Aqueles trailerzinho ali na entrada, do lado direito. É muito bacana, é um lugar agradável demais. Um abraço aí para toda a galera. Top, rapaz. Paulistana é uma cidade maravilhosa. E aí tem um detalhe, que todo ano a gente compra um carneiro lá, hein? Às vezes compramos mais de um e volta com ele para cá. É, rapaz. Todo ano. Mas esse ano eu não fui, não sei se o pessoal se organizou lá para comprar o carneiro. Pois bem, galera, hoje, 22 de agosto de 2022, nós vamos começar aqui, nós vamos tratar aqui. Deixa eu ver aqui, Tiaguinho Dornelles, parece que não está pegando aqui. Pegou? Pegou não, Tiaguinho, olha. Pegou não, filhinho. Olha, ó, não tá. Tá só passando e voltando, mas não está pegando, não está riscando. Vê aí o que você faz, por favor. Ó, pronto, só, mas não está arriscando. Pois bem, galera, nós vamos começar hoje, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, porque nós tratamos sobre câncer, né? E aí não adianta tratar sobre câncer sem tratar sobre as formas de tratamento. Mas não é só tratar de formas de tratamento, né? A forma como é tratado o câncer. Não é só isso, não. É muito mais que isso. Na verdade, nós vamos tratar especificamente de um tipo de tratamento. Tá ajeitando aí? Certo. É um tipo de tratamento que é a radioterapia. Radioterapia. Então, veja bem, você pode pensar o seguinte. Professor, mas a radioterapia, show. A radioterapia é a única forma de tratar o câncer, professor? Não é a única forma. Nós temos também a quimioterapia, nós temos também a radiocirurgia e nós temos também a cirurgia, né? Cirurgia normal, tá? Mas a radioterapia é sim, sem dúvida, uma das principais formas de tratamento do câncer, né? E, gente, é realmente um tratamento que tem vamos dizer, a radioterapia ela tem um resultado assim praticamente imediato. E aí a gente fica perguntando, poxa, professor, como que é feito esse tratamento de radioterapia, né? Como é que é isso? Porque assim, muita gente tem curiosidade, o que o cara faz, quem faz o tratamento, quem programa o tratamento, quem planeja o tratamento, como é que é feito, o que é... Na verdade, pessoal, o nome radioterapia
existe por causa do tipo de tratamento que é feito à base de radiação, tá? À base de radiação. Então, esse aqui é o grande detalhe. A base aqui, tá certo? É a radiação. Sem dúvida. O tratamento de radioterapia é feito através de um aparelho chamado acelerador linear, onde esse aparelho emite radiação ionizante. Que radiação é essa, professor? É a mesma radiação de quando você faz uma radiografia. É a mesma radiação de quando você faz a tomografia. Tá certo? É a mesma radiação, tá? Ressonância magnética não, porque a ressonância magnética não tem radiação ionizante, é apenas radiação eletromagnética que mexe com a orientação espacial dos átomos de hidrogênio no nosso corpo e não é radiação ionizante como as radiações emitidas, a radiação tipo X, por esses aparelhos que eu acabei de falar. Pois bem. Então, a radiação é um processo físico, né, de emissão, quer dizer, de saída, de propagação, de deslocamento, de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Então, é um processo físico, gente. A radiação é um processo físico, tá certo? E esse processo, ele pode ocorrer em um meio material ou ele pode ocorrer no espaço. Papai. A radiação não precisa necessariamente de um meio para se propagar. Ela também se propaga onde? No espaço. Beleza? Então, por isso eu coloquei aqui, ó. Sua propagação independe do meio, da existência do meio. Não importa. Pode ser, inclusive, onde? No vácuo. Pode ser. Não precisa de um meio material para se propagar, não. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo para você poder entender aonde nós vamos chegar, que é na radioterapia propriamente dita. E por falar em radioterapia, eu acho que você está vendo aí, que eu coloquei para você uma imagem como fundo desse slide aí, uma imagem esmaecida, né? Opa, eu gravei o nome aí, ó. Botei a transparênciazinha. A imagem fica esmaecida. Ô, Tiago Dornelles, o nome é esse. O nome é esse mesmo, né? Esmaecer. Esmaecer quer dizer deixar ela mais transparente, mais, né? Olha aí, ó, para ficar como fundo aí pronto, é mais ou menos isso daí. Então, olha só, gente, coisa legal. Mas dá para ver aí o aparelho que eu falei para vocês, o nome que eu falei para vocês, que é o acelerador linear, o aparelho é esse aí, ó. É esse bem aí que você está vendo. Tá? Esse aparelho aí. Professor, em biologia, a gente entende que a radiação ionizante, uma vez incidindo sobre o material genético de uma determinada célula, pode causar câncer. Não é, no mínimo, uma contradição fazer o tratamento de câncer com uma radiação que pode provocar câncer? Muito bem. Aquilo que provoca o problema também, muitas vezes, pode curar. Sabia disso? E esse é um caso aí, ó. Esse daqui é um caso. A radiação ionizante emitida diretamente sobre as células cancerígenas destrói as células cancerígenas. Por isso que eu falei para vocês naquela hora que o resultado é quase que imediato. E é mesmo, cara. É mesmo, hein? O cidadão chega lá com, por exemplo, um determinado tumor. É mais fácil de você entender isso quando esse tumor ele fica externo, um pouco mais externo, né? Mostrado. Cara, é impressionante que com 2, 3 dias de tratamento, né, você tem uma regressão do tumor absurdamente. O indivíduo diz, cara, eu tô aqui show de bola, cara. Tô aqui tranquilo, curadão, hein? Na boa. Então, realmente, o tratamento com a radiação ionizante, feita em doses, evidentemente, adequadas, é claro, não é qualquer dose, não é em qualquer lugar, porque tem que ser planejado, porque a incidência tem que ser justamente
sobre aquelas células, tá? Por que tem que ser sobre aquelas células? E o dano para as células vizinhas tem que ser o mínimo possível, a ideia é que não haja dano nenhum, né? Por isso o aparelho tem aqui, ó, isso aqui é chamado de colimador, isso aqui, ó. Essa partezinha bem aqui é chamada de colimador. Ele fecha, ele abre, né? Isso é chamado de colimador. Então, é bem bacana, cara, o tratamento, você vê como é que acontece, você vê a melhoria do paciente, né? De uma maneira, assim, muito grande. Porém, nós temos dois tipos de radiação. Aquela radiação que nós chamamos de não ionizante e a radiação que nós chamamos de ionizante. Radiação não ionizante e radiação ionizante. Vamos ver qual que é a diferença delas? É claro que a radiação que é emitida lá nas células do indivíduo que está fazendo tratamento contra o câncer é uma radiação ionizante, tá, gente? É uma radiação ionizante. Ela está ali para destruir mesmo as células. Bom, vamos falar primeiro da não ionizante, né? A primeira delas aqui. Então, a radiação não ionizante é essa aqui, ó. Essa que eu estou colocando aqui para vocês, né? Que radiação é essa, professor? Cara, essa radiação, ela tem um nome de não ionizante, porque ela libera, são tipos de radiação, né? Que não possuem uma quantidade de energia suficiente para modificar a estrutura do átomo da molécula de DNA. De novo, é um tipo de radiação que não possui energia, quantidade de energia suficiente para modificar o átomo da molécula de DNA. E como que faz essa modificação, professor? A radiação passa pela molécula de DNA, a quantidade de energia ali é grande o suficiente para fazer com que os elétrons da eletrosfera desse átomo saltem para órbitas maiores e muitas vezes, e aí é onde ocorre a ionização, saem dessa eletrosfera do átomo. E aí, meu irmão, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ocorre a ionização propriamente dita. Então, o grande detalhe da não ionizante é que ela não possui energia suficiente para modificar a estrutura do átomo. Não possui energia suficiente para modificar a estrutura do átomo. Esse é o grande detalhe. Tá certo? Esse daí é o grande ponto. Então, exemplo. Telefone celular, televisão, micro-ondas, rádio. Esses emitem radiação, mas não emitem uma radiação cuja energia é suficiente para modificar a estrutura do átomo. Tá certo? Então, isso é chamado de radiação não ionizante. Beleza? Então, o efeito dessa radiação, como é que é essa radiação? A não ionizante. Tá? Como é que são os efeitos? Térmicos e não térmicos. Os efeitos térmicos são, vou dar um exemplo aqui clássico, você chega em casa, aí diz, menina, eu estou tão apressado hoje, e eu quero aquecer, eu preciso esquentar minha comida para comer. O que você faz? Você põe a comida onde? No fogão? Ah, pode ser, professor. Tá, tudo bem, pode ser, aliás, deve ser, é interessante que seja. Mas você não pode ali naquele momento estar aperreado, o que você faz? Coloca onde? No micro-ondas. Você põe ali o alimento no micro-ondas, arruma, né, o pratinho. Como é que eu faço lá em casa? Hoje mesmo eu fiz isso. Chego, coloco o pratinho ali, preparo a comida cor mais linda do mundo, né, toda bonitinha, toda arrumadinha. Meu prato eu ajeito tudo direitinho, não deixo tudo misturado, não. Eu ajeito tudo no lugarzinho, tal. Por exemplo, tem salada com folha. Eu não vou botar isso no micro-ondas, né, gente? Pelo amor de Deus. Santa Maria da Codipe. Eu boto ali o arroz, eu boto ali o feijão, eu boto ali um carneiro, que tem o caldozinho do carneiro, eu jogo o caldinho do carneiro por cima e boto no micro-ondas. Programa ali para 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí essa radiação que tem efeito térmico vai aquecer a comida. Como é que ela faz, professor? Ela não tem energia suficiente para alterar, como o senhor colocou aí no slide, tá certo? A modificar a estrutura do átomo.
mas ela tem energia suficiente para aquecer o alimento, porque ela mexe com a molécula de água. Por isso o alimento esquenta, porque ele agita a molécula de água. Então agita ali a molécula de água, agita a molécula de água, e aí aquece o alimento. Quando você tira, tá lá o bicho quente, fumaçando. Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que milagre. Como é que pode? Eu ia passar aí, eu ia pegar o carneiro, ia colocar... Estou falando de carneiro, gente, porque foi o que eu comi hoje, tá? É por isso que eu me lembrei aqui agora. Mas não é por isso não, porque eu também falei aqui, lá de Paulistana. Pega o carneiro, o negócio tá me dando água na boca. Pega o carneiro, coloca numa vasilha, separada do arroz, separada do feijão, separada da... Não é assim não que a gente faz? É assim que a gente faz. E no micro-ondas, professor? Não precisa disso não. Você pega tudo, coloca ali, arrumadinho no prato, já no ponto, coloca no micro-ondas, bota para aquecer, e o resultado... Plim! O lado de casa faz assim. 4 vezes. É o corrente hepática. Eu vou lá, abro, tiro o pratinho, tá lá aquecido. Com a mais linda do mundo. Esse aí é o efeito da radiação não ionizante. Beleza? Professor, e a radiação ionizante? Quem aqui já fez tomografia? Professor, eu fiz um exame, tomografia, que é aquele que você entra, você deita lá na macazinha, a maca levanta até uma determinada altura, a maca desliza para dentro desse negócio redondo aqui. Esse negócio redondo tem nome, viu, gente? Chama-se Gantry. Gantry, G-A-N-T-R-Y. Gantry. Assim, ó, Gantry. Que é o gantry do aparelho. O gantry é essa parte redonda aí, vamos colocar dessa forma, onde existem ampolas de raio-x que emitem radiação ionizante, que trespassa o seu corpo. Isso está ligado a um computador que possui um software que vai interpretar a imagem até que ocorra a formação dela ali no aparelho. Pronto. E ali são as imagens que vão sair para você. Professor, e a radiação não térmica? Ela é uma radiação não ionizante, tá? Radiação não térmica, exemplo, a TV. Ela esquenta ali, mas ela esquenta por causa do tubo dela. Tanto que hoje essas TVs de plasma, TVs de LCD, TVs de OLED, né? Mas nem LED, é OLED. TVs, como é que é? Sei lá, tem umas tecnologias hoje que elas emitem radiação, mas elas não esquentam. A lâmpada amarela, aquela de filamento, mas ali ela libera, ela fica quente, professor, aquela lâmpada, porque ela tem um filamento de tungstênio que aquece. Mas se tu pegar, por exemplo, essas lâmpadas eu comprei uma lá para casa, não é LED não, não é LED, é? Acho que é LED, sei lá como é que é o nome, tem um nomezinho. Moço, você pega na lâmpada, do jeito que você pega na lâmpada, tá friinha, luz branca, não aquece. E emite radiação também. Então essa é a não térmica, tá bom, ô Lagoinha, que perguntou aí. Então tá aí, ó, exames de tomografia computadorizada, de raio-x, fluoroscopia, o que mais? Densitometria óssea. A mulher chega naquela idade da menopausa, e aí ela vai ao seu ginecologista e ele prescreve lá um exame chamado DO, densitometria. Olha, minha querida, você vai fazer esse exame aqui, a densitometria óssea. Vê que a densitometria óssea, a quantidade de radiação emitida é tão pequena, sabe? É ionizante, mas é tão pequena que chega a ser quase que desprezível. Quase. Cara, aí é tranquilo demais, né? Então, nós temos aí raio-x, exames de tomografia computadorizada são exemplos, a densitometria óssea, a fluoroscopia, o arco cirúrgico também são exemplos de radiação ionizante. Professor, essa aqui é perigosa? Essa aqui é perigosa. Galera, essa aqui é perigosa.
Essa aqui é bom tomar cuidado, porque ela é a que gera problemas efetivamente para o indivíduo. Quer dizer, a radiação passa pela molécula de DNA e uma vez que passa pela molécula de DNA, ela ioniza esse DNA. Aí, esta sim, esta é perigosa. Beleza? Show de bola? Muito bem. Olha aí a radiação ionizante, como é que ela age? Olha aí como é que ela age, ó. Olha aí, cara. Ela chega, preste atenção, passa pelo átomo, tá aqui o átomo, tá aqui, eu estou mostrando aqui, ó, o núcleo do átomo com partículas de próton e de nêutron, e eu estou mostrando aqui a eletrosfera do átomo. Eu estou mostrando aqui os elétrons, olha eles aqui, ó. Olha eles, coisa linda. Quando um elétron que tem carga negativa sai da eletrosfera desse átomo, pulando, saltando de um nível menos energético para um nível mais energético, papai, aí nós dizemos que houve ionização. Aí sim, aí nós temos uma ionização. Então, quando a gente fala de radiação ionizante, nós estamos falando de um tipo de radiação que realmente provoca dano, provoca alteração na molécula de DNA, no átomo de um modo geral, tá? E se esse átomo for de uma molécula de DNA, meu amigo, aí é um problema. Espera aí, professor, o senhor falou, volta para mim aqui, Dornelles. O senhor falou que a radiação que atinge uma célula cancerígena, né, é uma radiação ionizante, que mata essa célula. O senhor falou isso, professor, aqui agora há pouco. E agora o senhor está dizendo que essa mesma radiação ionizante causa câncer? É exatamente isso. Quando você tem uma radiação, você tem uma célula tumoral, uma neoplasia maligna, por exemplo, que é a célula, é o nome dado, né, para o câncer, a neoplasia maligna. E essa radiação ionizante, em uma dose programada, passa por essas células, destroem essas células. Agora, o indivíduo não tem câncer. Esse indivíduo ele não tem câncer. Então, o que acontece? Ele está ali fazendo uma alteração no material genético dele, daquela célula, daquela determinada célula. E aí, esse material genético, uma vez ionizado, meu amigo, aí você tem um problema e grave, porque aquela radiação pode sim gerar, por exemplo, um tumor, uma neoplasia maligna. Beleza? Efeitos biológicos das radiações. Põe na tela, por favor. Então, raciocina aí comigo o seguinte. A radiação, ela perde energia para o meio onde ela está. E aí provoca a ionização e os átomos ionizados podem gerar. O que eles podem gerar? Primeiro ponto, botei para vocês. Alterações moleculares. Claro. Segundo ponto, coloquei para vocês. Danos em órgãos e tecidos. Segundo ponto. Terceiro ponto, manifestações de efeitos biológicos. Isso daí eu diria que, um dos problemas grandes aí, né, gente? Vamos combinar. Veja, raciocina um pouquinho comigo aí, por favor. Ela primeiro faz uma alteração molecular. Igual a qual, professor? Igual a isso que eu acabei de mostrar. Deixa eu voltar aqui para você para mostrar. Igual a isso aqui, gente, ó. Tá aí, ó. Igual a isso aqui que eu estou mostrando, ó. Ó a setinha aí, ó. Então, o primeiro dano é esse, é um dano molecular. É um dano ocasionado na molécula de DNA. Por que você está falando de DNA o tempo todo, professor? Nós também temos RNA, não altera, não? Sim. Mas acontece que toda a receita para se fazer
tudo que existe no nosso corpo está presente onde? Tá certo? Está presente no DNA. Então, pessoal, não tem como fazer uma modificação nessa molécula de DNA e não ter implicações. Não tem como. Não tem como. Então, primeiro, os danos moleculares aos quais eu me refiro são esses rapazinhos aqui. Tá bom? Tudo bem? Então, o primeiro ponto é esse daí. Então, olha lá. Efeitos biológicos das radiações ionizantes. O primeiro ponto é, provocando ionização e os átomos ionizados podem gerar alterações moleculares. Acabei de mostrar para vocês. Está causando, provocando ionizações e os átomos ionizados estão gerando alterações moleculares. Então, o primeiro ponto é esse daí. Tá? Esse ponto é super importante. Galera, preste atenção. Tudo... Dornelles, volta aqui, Dornelles. Tudo começa desse ponto aqui. Tudo começa daqui. Porque começa com alteração molecular. E depois, professor? Aí você tem danos mais severos, ocasionando alterações mais severas. Porque eu acabei de dizer que se altera o DNA, se altera a molécula de DNA, você tem consequências seguintes. Quais são elas? Olha aqui o que eu estou dizendo. Danos em órgãos e tecidos. Aí é um problema. Às vezes, você tem uma alteração que não se transforma numa neoplasia maligna necessariamente, tá? Beleza? Então, primeiro ponto é isso aí. Então, alterações moleculares. Aí nós temos danos em órgãos ou tecidos. E, por fim, gerando manifestações de efeitos biológicos. Aí é o problema. Tá? Então, se você tem gerando danos no indivíduo, aí o problema é grande. Beleza? Muito bem, galera. Muito bem. Aí, nós estamos mostrando os 3 níveis aí, tá? Manifestações de efeitos biológicos, tá? Que são quem, professor? Aí, cara, depende do tipo de neoplasia maligna. Depende da localização. Depende de uma série de outros detalhes. Né? Por exemplo, tem situações em que o indivíduo ele tem uma neoplasia maligna, por exemplo, embaixo do braço. Eu já vi situações assim. Você já parou para imaginar o que é o cidadão não poder baixar o braço? Porque se ele baixa, ele tem um tumor embaixo do braço. Você imaginou isso? Não é complicado? É complicado. Pronto, aí foi uma manifestação de efeito biológico. Você está vendo ali essa manifestação. Não necessariamente você vai ver, tá, gente? É bom que eu diga isso. Não necessariamente você vai ver. Beleza? Então, manifestação de efeito biológico. Tranquilo até aí? Muito bem. Passando. Preste atenção a esse outro ponto. Efeitos da radiação em nossas células. Olha isso aí. O que você está vendo aqui, galera? É o tratamento de uma paciente que tem câncer de mama. Tá? Essa paciente tem câncer de mama. Como é que você sabe, professor? Porque ele está mostrando aqui o acelerador linear. Acelerador linear. Está mostrando aqui a radiação. Claro que ela não aparece lá na hora desse jeito, tá, gente? Aqui é só para simular que essa radiação está passando pela mama da paciente, tá bom? Só para isso. E está atingindo aqui a mama da paciente. Aí, ó. Tranquilo? Tá vendo aí? Muito bem. E aqui ele está mostrando a projeção. Né? Como é que é isso? Olha lá onde é que ele está passando.
ele está evitando pegar radiação ionizante em áreas que não precisam receber essa radiação. Por quê, professor? Para que ele cause o mínimo de dano possível. Para que ele cause o menor estrago possível. O que é o menor estrago possível em células saudáveis? Porque nas células cancerígenas, ele quer causar o maior estrago possível. Olha aí. Olha que coisa. Então, o primeiro ponto é isso. Que você precisa entender. Ele está colocando a situação onde os raios, né, da radiação ionizante estão passando, causando o menor estrago. O ideal é que não cause estrago algum, tá? Mas a gente sabe que dificilmente você não vai ter dano em células vizinhas. Porque nunca a radiação pega só exatamente naquele local. Né? Dificilmente isso aí vai acontecer. Então, o primeiro ponto é esse. Causando danos, aí sim é o que a gente quer que cause. Danos graves. Galera, danos graves. Onde danos graves, morte celular, né? Aonde? Aqui, galerinha, olha lá. Olha isso. Aí, ó. A gente quer que cause danos gravíssimos nas células tumorais, nas células cancerígenas. É o que a gente quer. A gente quer isso daí mesmo. E para que isso? Para matar essas células. Matar, de preferência, todas elas. Senão, o maior número de células cancerígenas possível. Professor, os efeitos biológicos da radiação ionizante transformam e causa a morte celular? Lagoinha está perguntando. Sim, Lagoinha. Dependendo da dose de radiação, do tipo de radiação, do tempo de exposição e do tipo de célula que nós estamos considerando, sim, causa uma quantidade enorme de dano, inclusive levando essas células à morte, dependendo desses fatores que eu acabei de explicar para vocês. Tá bom, Lagoinha? Pode sim. A ideia, aliás, o Lagoinha do Piauí, é exatamente isso, é causar danos, no caso das células cancerígenas, a morte dessas células, né? A ideia é essa, causar a morte delas. Beleza? Esse é o grande detalhe, esse é o grande ponto. Show? Muito bem. Olha o que ele faz aqui, ó. Olha o que ele faz. Quebra as ligações de hidrogênio, olha isso. Quebra as ligações de hidrogênio do DNA existente entre as bases nitrogenadas e provoca, portanto, o mais importante, que é o alvo de tudo, que é a morte celular. Beleza? Tranquilo? Respondido aí, galera de Lagoinha. A ideia é essa. Tava pesquisando aí, é? Que bom, é bom. Isso é bom, hein, gente? Isso é muito bom. Ô, Dornelis, volta aqui para mim, por favor. Quando a turma está empenhada, e está ali, o professor está explicando e tá, pá, eu estou com uma dúvida bem aqui. Aproveita, pesquisa ali rapidinho, tira aquela dúvida. Não, professor, peraí, me explica aqui, por favor. Explica aqui. Ah, rapaz. Muito bem, Lagoinha. Estava pesquisando sobre os chamados efeitos estocásticos e determinísticos. Isso, exatamente. Muito bem, galerinha. Vamos lá. Como ocorrem as mutações? Porque é isso que acontece, né? É exatamente isso que acontece. São as mutações nas células que vão ocasionar o problema, gerando, portanto, a radiação vai ionizar o material genético, gerando aí, portanto, uma mutação. Tá? Então, esse é o dano, o problema grave
né, relacionado à ionização do material genético. Então, aqui nós temos os proto-oncogenes, que geram uma coisa chamada mutação, que vai gerar o oncogene. Rapaz, aí é o problema. O pronto-oncogene, tá? Que vai gerar o oncogene, que é exatamente o problema maior, o mais grave, o pior de todos, né? Esse é o que realmente gera o problema. E aí surge o que nós chamamos de produção do fator de crescimento. Deixa eu destacar isso para vocês. Produção do fator de crescimento. Olha isso, cara. Isso aqui é realmente fantástico. Produção do fator de crescimento. Olha como trabalha, né, de maneira, entre aspas, né, organizada para fazer o mal, é óbvio, né, mas ainda assim organizada, as células cancerígenas. Olha isso, cara. Olha que coisa louca isso, né? Olha que coisa doida. E aí, meu amigo, provoca o chamado fator de crescimento. Essas células começam a crescerem através da multiplicação do número de células, né? E essas células que estão com, a gente chama de fator de crescimento, produção do fator de crescimento, a célula cancerígena, galera, ela é um tipo de célula que gera... Ô, Tiago Dornelles, volta aqui, por favor. A célula cancerígena, galera, ela tem uma característica. Um alto estado metabólico. Cara, veja só, um alto estado metabólico. É uma célula metabolicamente ativa. Muito ativa. Muito ativa. Sabe o que acontece? O que acontece é que essa célula consome uma quantidade enorme de glicose. Uma quantidade gigante de glicose. Uma coisa assim louca. Muita glicose. E aí o consumo dessa glicose identifica, revela quem ela é. Vai lá, a gente vai verificar e é exatamente aquele tipo de célula ali que vai estar consumindo muita glicose, que na verdade lá na frente vai acabar se convertendo numa célula neoplásica maligna. Então imagina aí, característica desse tipo de célula. Característica desse tipo de célula. Então vem comigo aqui. Então nós temos aqui o rápido crescimento das células já modificadas, tá? Células já modificadas. Porque nós temos o fator de crescimento já produzido e esse crescimento se dá muito rapidamente. Então deixa eu destacar isso daqui para vocês. Pronto. Cara, é impressionante, meu irmão. É impressionante isso daí. Bom, quando a gente fala de radioterapia, a gente tem que falar sobre câncer, né? Porque o objetivo da aula é esse, falar sobre câncer. A pergunta aí, ó, eu coloquei para vocês aí, para a gente não ficar com aquela dúvida, sempre achando que, cara, será que o câncer é hereditário? Eu já ouvi falar sobre isso. O câncer, ele é contagioso, porque eu também já ouvi falar sobre isso. O câncer é incurável? Todo tumor é câncer? Essa pergunta é interessante. Então, olha aí a resposta. Não. Não é? Não. Não para tudo. O câncer não é hereditário, não é contagioso. Professor, mas eu ouvi alguma coisa sobre essa questão de ser ou não ser hereditário aqui, ó. Gente,
você não ouviu falar que câncer é hereditário. Você deve ter ouvido falar que ele tem cunho ou fundo, né, genético. Hereditário, você nunca ouviu, não. O câncer não é hereditário. Gente, hereditário é quando é passado de um indivíduo para o outro. O pai tem, o filho vai ter. É hereditário. Passou de um indivíduo para o outro. Agora, se o indivíduo tem um gene e esse gene se manifesta nele ou não, aí não é hereditário, galera. Aí é genético. É diferente, tá? O câncer é contagioso? Não. Não é porque você está em contato com alguém que tem câncer que você vai pegar câncer. Câncer é incurável? Não, né, gente? Não, né? Lógico. Ele não é incurável. Não é incurável. Tem aí um monte de gente que já teve câncer e que, graças a Deus, está curado hoje. Mas ele não é incurável. Todo tumor é câncer? Não, né, galera? Eu falei para vocês que nós temos dois tipos de neoplasias. A benigna e a maligna. A neoplasia benigna não é câncer. A maligna, sim. Esta é câncer. Então a pergunta, todo tumor é câncer? Não, não é. Não é. Nem todo tumor é câncer. Galera, para a gente poder falar em câncer e não falar dos fatores de risco que vão gerar a doença, ou que podem gerar a doença, então ninguém falou em nada, né? Lógico. Né? Ninguém falou em nada. Então vamos lá. Eu coloquei para vocês aqui um gráfico. E eu quero, tá certo? Mostrar, destacando aqui, 3 carinhas. Só 3. E eu vou te dar um dado aqui importante. Primeiro, a alimentação, com 35%. Em segundo lugar, o tabagismo, tabaco, né? 30%. E eu quero te dar um terceiro dado, que é esse aqui da infecção, 10%. Mas isso eu mostro para você depois do intervalo. 3 minutos e eu volto. Até já.